na década de 60, o artista norte-americano Andy Warhol disse que no futuro todos teriam seus 15 minutos de fama. Será que ele imaginou que a internet de hoje seria o palco do sucesso de tanta gente? Pessoas que têm não apenas 15 minutos, mas 15 meses e até 15 anos. Outras têm 15 centenas de curtidas, 15 mil seguidores e, em alguns casos, 15 milhões de fãs. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai conhecer a história de pessoas que vivem da internet, seja com a própria imagem, seja com uma ideia que as tirou dos escritórios, ou mesmo entretendo multidões. Oi, amor. Fala rapidinho que eu tô aqui trabalhando. Não, amor. Você deixou aqui o seu Facebook, tá aberto aqui no computador. São 10 milhões de seguidores no YouTube, 7 milhões no Facebook. Um dos fenômenos da internet no Brasil é o canal Porta dos Fundos. Em menos de 2 anos, o coletivo de humor, criado por 5 amigos, acumula mais de 1 bilhão e 600 milhões de visualizações dos vídeos postados 3 vezes por semana. O humor, por vezes ácido e bastante crítico, encontrou terreno fértil na internet. Os professores... Vai borracha! Eu não terminei ainda, Silvio. Desculpa, falou professor, eu sou sem imediatamente mais borracha. Tá. A internet possibilita a popularização, a chance de você mostrar seu trabalho, mostrar o que você quer falar, sem depender de alguém. Você depende só de você mesmo, de ir lá e postar na internet o seu vídeo, o seu comentário, o seu blog, o seu o que for. Você vai lá e fala isso. Então, facilita. Você tem artistas que nunca foram nem para televisão e que são um sucesso por conta da internet. Ele aceitou. Lázaro, levanta-te e anda. Ora! Quem eu vejo aqui? Batman! Eu tô indo embora, cara. Esse não tá morrendo, não. Eu só tenho que te pedir uma coisa, O que você quer? Cuida do meu face. Cuida do quê? Para sobreviver e principalmente ganhar a vida dentro de um território tão amplo, não há fórmula. É a terra de todo mundo pode estar lá, todo mundo tá lá. Hoje você não é mais você é um arroba, né? Eu sou um arroba Fábio Porchat, que tô lá no Instagram, no Twitter, agora no Snapchat, quais virão mais aí. Então é a terra de todo mundo, que tá todo mundo tentando entender como viver nesse lugar, como ganhar dinheiro com esse lugar, como conseguir se estabelecer nesse lugar, a pessoa não ser só um viral, né? Não ser só um meme. Né? Quando eu trouxe a internet pro Brasil, a internet é o novo ainda, né? Eu acho que a internet é uma plataforma que já está estabelecida, que conseguiu democratizar um pouco a comunicação no Brasil, está ainda longe, a gente ainda está num processo de mais popularização da internet do que tem até hoje, mas é o novo, é uma novidade, não existe fronteira e é incrível, pra gente foi muito bom. Viver da internet seria impensável há 20 anos, quando a rede, ainda de escada, chegava timidamente aos lares dos brasileiros. O usuário aluga os serviços de 30 fornecedores e pode receber por linha telefônica notícias de 2 jornais diários, prognósticos esportivos e até saber do horóscopo chinês. Em 2002, Antônio Tabet já se aventurava por aqueles mares ainda pouco navegados com o site Quibiloco de humor escrachado. De funcionário de uma agência de publicidade, ele largou tudo para se dedicar apenas ao blog 3 anos depois e até foi contratado para ter um quadro no programa Caldeirão do Hulk por causa do site. O Porta dos Fundos foi mais um passo na direção certa. Só para você ter uma coluna no jornal, você precisa primeiro ter um pistolão, você ter é muito difícil você conseguir esse espaço. A internet permite esse espaço. A internet, como o Fábio falou, é um meio muito mais... que respeita muito mais a meritocracia do que outros. Então eu conseguia, através de um esforço diário, fazer meu trabalho no Quibiloco e acho que aquilo foi viralizando de um jeito muito autêntico, muito espontâneo e deu certo. Amor, Quem, Augusto? você falou que estava aberta no YouTube ou no Facebook? O brasileiro gosta de redes sociais. 76% dos internautas ficam conectados pelo menos 5 horas por dia,
seja pelo computador, seja pelo smartphone. A maioria dessas pessoas está atrás de informação, diversão e entretenimento. Com tanta gente conectada, foi natural que surgissem novas celebridades nesse ambiente virtual. A internet, os computadores, toda essa revolução, que é uma segunda revolução industrial tecnológica que a gente tem passado nesses últimos anos e que entra pela sociedade, e por isso é muito bonito, porque ela não lida apenas com as máquinas e com os hardwares e com o que de interessante está acontecendo em termos tecnológicos, mas ela mexe com as mentes e os corações das pessoas. Se a gente for pensar, programas de televisão em que as pessoas contemplam a vida alheia, eles tiveram um tempo de vida muito maior no Brasil do que em outros países. Nós temos a nossa comunidade de Facebook é muito mais forte do que em outros países, mas o Brasil é hoje o lugar de mais usuários de Facebook. Também fico irritada com pessoas que parecem que são máquinas, que falam, não senhora, não vamos estar tendo senhora. Jujut é um dos mais recentes fenômenos da internet. A garota de 24 anos fala sobre qualquer assunto de forma descontraída. Usar vestidos e saias pode trazer algumas inconveniências, como assaduras. E o fato de que quando você senta num ônibus com uma saia muito curta, sua bunda encosta diretamente no banco, porque a saia sobe e você fica com a bunda encostando naquele banco, você sabe o que aconteceu naquele banco. Uma nojeira sem fim. Mas também sabe falar de coisa séria. E pedir histórias de pessoas que já tiveram relacionamentos abusivos. E aí depois de ficar 3 horas chorando lendo essas histórias, eu vou agora falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Vamos tentar fazer isso com bom humor? Ela mesma diz que não tem temas e nem roteiro, que vai meio que falando e as pessoas meio que ouvindo e no fim das contas vai todo mundo se amando. A fórmula despretensiosa agradou e alguns vídeos dela chegam a mais de 700 mil visualizações. Não é um canal voltado para as questões feministas, sabe? Tem vídeo sobre meu pé, tem vídeo sobre coisas que nada tem a ver com o mundo feminino, com nada disso. Então, eu tenho meus momentos empoderadores e meus momentos de empoderamento e de vamos lá, vamos vencer e todas essas coisas, mas não é só isso, sabe? Até porque tem dia que eu não tenho que falar sobre isso, tem dia que eu tenho que falar mais sobre o meu pé. Tcharam! Olha, parece que meu pé tem celulite. E pensar que tudo começou como uma brincadeira que só mostrava para os amigos. Eu fui fazendo os vídeos, aí eu tinha que colocar num canal no YouTube. Aí eu escolhi esse nome meio que tipo aleatoriamente e foram entrando os vídeos lá. No início eles eram privados, assim, eu só via quem eu mandava o link, não listado que fala, na verdade. E aí a partir de um momento minha amiga falou, Júlia, chega, já dá pra botar a cara a tapa, acabou o momento de teste. E aí eu fui colocando público, e aí aos pouquinhos os vídeos foram sendo vistos e tal. Jujut, que ainda não tinha se encontrado em nenhuma profissão, achou na internet um jeito de ganhar a vida e não pensa em voltar para uma mesa de escritório. Foi maravilhoso, né? Não sei se foi surpreendente, assim. Eu não... pode ser que tenha sido surpreendente, mas foi uma coisa tão... Assim, eu tava em casa um dia e de repente, quer um dinheiro para fazer um vídeo? Eu fiquei tipo, vamos fazer esse vídeo. E aí fiquei tipo, muito feliz com isso e foi meio que isso, sabe? Meu Deus, estou me oferecendo dinheiro para fazer uma coisa que eu já faço. O humor também foi o caminho encontrado pelo quadrinista Carlos Ruas para viver de internet. Há 7 anos, o blog Um Sábado Qualquer é a única fonte de renda dele. Carlos resolveu investir no que era hobby e hoje já são mais de 2 milhões de seguidores que acompanham suas tirinhas sobre Deus, Jesus e o diabo. Porque são 7 anos já de história, né, vivendo de quadrinho, e foi algo que para mim revolucionou a minha vida. Eu era um designer, trabalhava em uma agência de designer em uma baia, né, normal.
e eu resolvi investir no meu hobby. Isso foi o grande passo. Eu amava quadrinho, era apaixonado por quadrinho e a internet criou uma mídia nova para a gente poder, a gente da área artística, mostrar o nosso trabalho. Hoje, o Um Sábado Qualquer tem anúncios, patrocínio e uma lojinha com produtos de pelúcia dos personagens criados pelo quadrinista. Eu coloquei meus quadrinhos na internet e depois de um ano eu já estava com 10 mil acessos diários. Então aquilo que era um hobby que eu estava mostrando para as pessoas, né, estava virando um negócio. Porque com 10 mil acessos diários tinha empresa querendo anunciar. Porque 10 mil pessoas por dia iam ver. Tinha gente pedindo camisa, tinha gente pedindo pelúcia. Então uma coisa foi levando a outra, né? Eu quis mostrar o meu hobby para as pessoas, eu precisava de um blog. Depois do blog, com 10 mil acessos diários, eu precisava de produtos. Depois de produtos, fazendo eles, eu precisava de uma empresa. Depois de uma empresa, eu precisava de um estoque. Carlos, e pode brincar com Deus? Ô, Ruas, o que é que você está falando aí de mim? Deus? O que é que você está falando, Ruas? O que eu tô falando? Não, eu não estou falando nada. Não tô falando nada. Não, você está falando de mim, eu ouvi, eu estava aqui, você estava falando de mim. Uma tirinha que eu fiz, quando alguém me disse que eu não poderia brincar com Deus não se brinca, foi Deus na gangorra, no parquinho de diversão lá. Ventinho passando e triste porque ninguém brincava com ele, né? Então, eu acho que sim, pode-se brincar com Deus, isso não é um desrespeito, né? Brincar com algo não quer dizer que você está desrespeitando aquele algo. Existe uma confusão aí nesse pensamento. Mas calma, são ideias legais. Eu já estou tomando as medidas. Você adora fazer coisas e criar coisas, eu queria te mostrar essas ideias. Porque eu não quero saber disso. Peraí, Deus. Para de filmar, para. Me dá essa câmera. Lembra quando eu era moleque, só queria tocar samba, jogar bola, cantar rap? Pois é. Ele rima, faz poesia, rap, hip hop e tem mais de 500 mil de seguidores. Fábio Braza. Essa é para os críticos de pensamentos paralíticos que pensam que política é só para políticos. Fábio Braza tem apenas 25 anos e alguns dos vídeos que ele grava passam de 8 milhões de acessos. Queria ser big como Big e o Tupac, jamais igual às Park, sou mais Joana Dark. Rico, não, queria ser Chico Buarque. Com a ajuda do irmão e empresário Alexandre Azeredo, os canais que usa para divulgar os vídeos, como o YouTube e o Facebook, estão sempre atualizados. Mas uma mulher de respeito não ostenta aparência, pois sabe bem que sua beleza se encontra em sua essência. Estava fazendo essa aula, né, na minha uma pós-graduação em Music Business, que era construindo sua audiência online. O professor estava nos cobrando que tivesse um certo número de postagens e eu e o Fábio começamos a fazer as nossas. Aí o Fábio apareceu com essa poesia que deu um número bacana de compartilhamento, mas ainda era em texto. Eu mostrei para o professor, eu falei, a gente fez esse conteúdo aqui, acho que foi o destaque dessa semana assim, na página. Ele falou, faz isso versão vídeo. De repente, uma das poesias que a gente fez estourou, assim, foi feito inverso. Teve, sei lá, 100 mil compartilhamentos em poucos dias, assim, coisa de milhões de views em 1, 2 dias. O interessante da internet é que a gente nunca sabe o que vai dar certo, né? E assim eu deixo a vida me levar com aquela alegria que contagia onde quer que eu vá. Porém tem vezes que a saudade me arrasa e aí eu conto as horas pra poder voltar pra casa. Hoje, Fábio vive de shows e licenciamento das músicas que compõe, de anúncios no canal do YouTube, de contratos de publicidade e ganha para fazer batalhas de rap na internet. Uma espécie de jogo de rima que coloca sempre em confronto 2 times de futebol. 8 não, aí é farsa, a não ser que você esteja falando do jogo do Santos contra o Barça. Certa vez compôs uma batalha de rap em que xingava o time adversário com termos homofóbicos. Pedir desculpas publicamente foi a forma que encontrou para esclarecer os seguidores e mostrar que não compactua com o discurso preconceituoso. Foi uma infelicidade minha, porque ter um nariz grande, você não sofre preconceito todo dia por causa disso. Você não é morto, espancado por causa disso. Na internet, a gente tem essa responsabilidade elevada à enésima potência. Tem vários casos também de pessoas que foram processadas por ofenderem grupos minoritários diversos. Se a gente tem um número maior de seguidores, esse cuidado é ainda mais importante. É comum que essas pessoas queiram, de certa forma, reproduzir o que as pessoas que elas admiram publicam na internet, o que elas comem, o que elas vestem, o que elas dizem. Apesar da internet ter bastante
espaço, o que você mais vê é besteira na internet, né? Então vem muita gente me seguindo e até falando para mim, poxa, você me deu esperanças de que o Brasil tem jeito ao ver um jovem como você fazendo poesias desse tipo, relembrando artistas antigos que a galera já esqueceu, né? O Nordeste sempre foi sabotado e deixado de lado, mas lutou com bravura para deixar seu legado. A sua sina é sua suna, é seu povo arretado. Se o Sul nos deu progresso, o Nordeste, Jorge Amado. É um resgate à arte boa, é um resgate à poesia, é um resgate à crítica. E então, quem está lá na minha página, eu acho que são pessoas que eu chamo geração de pensadores até. Revolução sem precisar de um fuzil. Geração de pensadores, isso também é Brasil. Que são pessoas que buscam senso crítico, que buscam um debate saudável. Na minha página eu quero pessoas que estejam abertas ao debate, inclusive que viram minhas poesias e falaram, pô, eu nunca gostei de poesia, você me inspirou a ler mais poesia, a escrever, eu estou escrevendo, ou você me inspirou a buscar o conhecimento, estou tirando melhores notas na escola, passei a ler livros. Mãe, desculpa, tive que partir, eu não quero te ver chorar. A vida é feita pra sorrir, prometo que já vou voltar. Gente, o próximo bloco promete. O que você faria da vida sem internet? Eu não sei se eu faria poesia, mas e a sua vida? Como seria? O que você faria com o trabalho de escola, por exemplo? E aonde você buscaria seu conhecimento? Fique atento, não perca o foco. Tudo isso no próximo bloco. Criatividade, muita criatividade e uma infinidade de possibilidades. Se sobressai quem consegue se diferenciar nesse universo de ideias. O que é que a Prefeitura de Curitiba tem que as outras não têm? Uma página no Facebook com mais de 500 mil de seguidores. A quantidade de habitantes da cidade é pouco mais de 3 vezes esse número, 1.800.000. Só para se ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo, cidade com 12 milhões de habitantes, tem menos de 100 mil seguidores. A fanpage tem um número alto de curtidas a cada postagem e um forte engajamento dos seguidores. E se engana quem pensa que só pessoas de Curitiba seguem a página. A equipe de marketing da Prefeitura enveredou por um caminho nada convencional para promover um canal institucional, o humor. Aberta em março de 2013, no fim desse mesmo ano, já contava com 100 mil curtidas. De lá para cá, a simpatia e a informalidade atraíram cada vez mais pessoas. Eu estou com o Marcos e com o Álvaro, os responsáveis por esse projeto inovador que reuniu tanta gente numa página da internet. Eu vou conversar com eles um pouquinho para descobrir o que está por trás disso. Marcos, a Prefeitura acabou se apropriando de um apelido carinhoso que foi criado pelos internautas e usa isso nas redes sociais. Me conta um pouquinho. Isso é uma das maravilhas da internet, viu, Thaís? O usuário apelidou a gente de prefs e a gente acabou se apropriando disso. Coisas que acontecem na internet, coisas maravilhosas. As pessoas criaram esse apelido pra gente e a gente usa isso até hoje e faz muito sucesso. Mas o humor e o apelido não eram suficientes para fazer com que a Prefs tivesse uma boa aceitação pelo público. Era preciso também olhar o lado do cidadão que procurava por serviços da Prefeitura. E para validar muito bem essa estratégia, acho que dois desses pilares são mais importantes, que é a preocupação séria com o conteúdo e a questão do atendimento. Em 2015, o teu atendimento ele acontece em público porque agora tudo acontece em público. Essa é aquela transparência compulsória que as novas tecnologias nos trazem. Esse atendimento acontece numa caixa de comentários do Facebook, ele acontece através de um tweet, ele acontece nos comentários do Instagram e assim por diante. Não existem fórmulas para empreender na internet. O mercado é novo e as possibilidades ainda não exploradas podem ser ainda desconhecidas.
testar é uma forma de fazer parte deste universo. Foi assim com Luiz Otávio, que se juntou com parceiros que conheceu pela própria internet para construir a primeira plataforma de financiamento coletivo do Brasil, o Catarse. A gente descobriu todo esse movimento de crowdfunding fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, com uma força muito grande. E a gente falou, tá aí, temos uma ideia, ainda não há nada no Brasil parecido com o que a gente queria lançar, vamos desenvolver e vamos lançar essa ideia. E a gente está propondo que você faça uma parceria. A gente está lançando o nosso 7º álbum de estúdio. A ideia é estar usando o projeto do crowdfunding para poder lançá-lo. A ideia do Catarse, ela surge para cobrir uma lacuna, uma demanda praticamente reprimida hoje no financiamento à cultura no Brasil, né? Então, o Catarse ele caiu como uma luva justamente para pequenas companhias de teatro, pequenas companhias de dança. No Catarse é tudo ou nada, né? Ou o projeto ele atinge a meta estabelecida, ou a gente devolve o dinheiro para os apoiadores. Desde 2011, o site já arrecadou mais de 30 milhões de reais e contribuiu para tirar mais de 1.800 projetos do papel. O Catarse funciona da seguinte maneira: você define um projeto criativo com começo, meio e fim bem claro, estabelece uma meta de arrecadação, um valor que é necessário, um orçamento, né, para poder fazer e executar esse projeto, define um prazo de arrecadação que no máximo é 60 dias e estabelece contrapartidas para as pessoas que vão colaborar. A internet foi determinante para que projetos que não passavam de ideias se tornassem realidade. Até o surgimento da internet, até a possibilidade de transacionar, né, recursos na internet, a gente estava preso a intermediários, as grandes editoras, as grandes emissoras, as grandes gravadoras de CD. Foi justamente por causa de quem acreditou e financiou uma ideia que Érica de Paula viu sua vida mudar de uma hora para outra. Ela é coautora do filme O Renascimento do Parto, que denuncia o alarmante número de cesarianas no Brasil, enquanto o mais recomendado é o parto natural. O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. Érica havia lançado, junto com o diretor, um promocional do filme na página pessoal do Facebook. A reação que as pessoas tiveram nas redes sociais ao promocional foi muito maior do que a gente imaginava. Então, em poucos dias, ele estava com milhares de visualizações, de compartilhamentos e gerou uma expectativa gigante das pessoas para o resultado final, né? Muita gente só com promocional mandou relatos de que mudou de médico, de que mudou de ideia em relação ao parto. A gente recebeu relatos de profissionais, de obstetras, falando que mudou a conduta deles com aquele promocionalzinho de 8 minutos. E aí a gente pensou, caramba, né? O que a gente está fazendo? E a responsabilidade ficou muito maior, com o tamanho da expectativa que as pessoas criaram. E muito tempo depois, eu acho que um ano e meio depois, a gente conseguiu concluir realmente o filme. Determinados segmentos da população brasileira, como a classe média, têm por volta de 85% a 90% de chance de ter seus filhos através de uma cesariana. Com muito esforço, o filme foi concluído, mas faltavam os recursos para adequá-lo ao formato do cinema. Surgiu a ideia do crowdfunding e a gente começou com uma meta bem modesta, assim, de conseguir 60 mil em 60 dias. E quando a gente lançou a campanha na internet, também sem nenhuma pretensão, eu simplesmente coloquei no meu Facebook pessoal, assim, galera, a gente precisa de recurso, o filme está pronto, mas a gente precisa colocar ele no cinema agora e não tem dinheiro para isso. E em 3 dias aquilo viralizou pelas redes e a gente conseguiu mais do que o dobro da meta. Foi também pela necessidade que surgiu uma oportunidade de ouro para André Garcia. Há 10 anos, durante o mestrado em psicologia, ele estava com dificuldade de encontrar livros em sebos. Tive que procurar livros difíceis de achar e alguém me deu a ideia de ir nos sebos. Eu não era cliente de sebo. Eu devia ter ido em alguns sebos já, mas eu não era costumeiro ir. E fui procurar esses livros, fui 1, 2, 3 sebos e não encontrei a maioria, né? E cansei de ficar batendo perna, né? Então voltei para casa, para a internet, para ver se eu achava sebos na internet. Podia fazer essa busca e resolver o problema, né, dos livros que eu queria.
achei meia dúzia só de sebos com acervo online, né, com busca. E nesses sebos eu vi que um ou outro só dos livros que eu queria estava disponível e estava caro. E foi daí que surgiu a ideia. André foi atrás de livreiros país afora e os reuniu em uma loja que hoje conta com 1.350 vendedores, mais de 90% dos livreiros do Brasil. Nascia assim a Estante Virtual. O público de sebo já queria há muito tempo uma ferramenta dessa, né? E os sebos, tinha uma parcela deles que também, os mais tecnófilos, já queriam há muito tempo isso. Então, quando a estante foi lançada, eu, ao mesmo tempo de um ano que a estante foi preparada, eu mapeei os sebos. Então, quando a estante foi lançada, eu divulguei e-mail para os que tinham e-mail e já vários entraram. A gente terminou aquele que foi lançado em outubro de 2005, no final do ano tinham 30 e poucos sebos, né, os mais aí entusiasmados em tecnologia. Aí de lá para cá entraram os medianamente entusiasmados, até poucos anos depois os que tinham jurado que nunca iam ter um computador na loja. Então hoje você entra e tem um computador, e esse computador está aberto não no Facebook, mas na estante virtual. Hoje a Estante Virtual é o maior acervo do mundo em língua portuguesa e vende 8.000 livros por dia. Nos 10 anos em que está no ar, foram comercializados 14 milhões de exemplares. 2 milhões de usuários compram livros de sebos e livreiros cadastrados na Estante Virtual. O diferencial justamente de integrar essa rede de vendedores, ou seja, é um modelo que ele multiplica, ele conecta uma rede e multiplica o poder dela. Hoje a Estante é o terceiro maior vendedor de livros da internet brasileira. Hello from Miami! Você vê as meninas lá fora, as gringas, elas são todas naturais. Eu ando, trabalho, respiro, eu vivo na moda. As blogueiras de moda são uma das sensações da internet e conseguiram um público fiel que segue cada passo dado e produto comprado por elas. São as chamadas It Girls, termo em inglês usado para apelidar essas garotas que criam tendência. Foi pensando nesse nicho que a empresária de moda Alice Ferraz se especializou e idealizou o F-Hits, plataforma que reúne algumas das principais blogueiras do país. E aquilo ficou na minha cabeça, eu acho que foi um plim ali que, o que está acontecendo? Como é que quem é essa pessoa da internet que de alguma maneira está influenciando a ponto de ser tratada dessa maneira? E aí eu tive a ideia de criar uma plataforma de blogs que é o F-Hits. As blogueiras de moda passaram de simples consumidoras a garotas que têm influência na vida de seus seguidores. Mostraram que aquilo que era uma realidade para celebridades inatingíveis passou a fazer parte da vida delas. Com tudo isso, blogueira é uma profissão ou apenas um adjetivo para quem tem um blog? Por que ter uma revista ou escrever para uma revista é algo que é uma profissão e você ter um blog escrevendo seu blog não é, né? No caso dessas meninas, elas têm o blog como uma profissão e eu levei realmente isso muito a sério. Mas é preciso ter cautela porque nem tudo que é mostrado por essa indústria do sonho é realidade. Se trata de um comercial, né? Como a gente tem nos programas de auditório, por exemplo. Quando a gente leva isso para os blogs, a gente ainda não tem essa convenção social muito clara para nós. Então a gente acaba acreditando que aquilo que os blogueiros dizem condiz com a opinião de fato deles, o que nem sempre é verdade. Alguns blogueiros têm um cuidado ético de identificar esse material, de dizer, olha gente, isso aqui é um anúncio. E foi para chamar a atenção para os excessos cometidos por blogueiras de moda que Priscila Rezende foi na contramão do universo glamuroso das celebridades da internet. Há 5 anos, ela criou uma página para denunciar o que via de antiético nesses blogs, o Blogueira Shame. Pensei assim, além da cara de pau das blogueiras mentirem, que, ai gente, olha o que eu comprei. Blogueira não compra nada, não, até eu ganhava. Aí eu falei assim, gente, mas isso é ilegal, porque todo comercial, toda publicidade, o leitor tem que saber que aquilo é um comercial. Que aquilo é uma publicidade, isso é lei. E foi a partir dessa crítica que percebeu que havia como chamar a atenção para uma publicidade não explícita que acontecia nos blogs de moda. Mas não é bonitinha? Ó. $1, gente. Fiz o post
e coloquei lá, todas tinham ganho o negócio na mesma semana, todas tinham comprado o negócio toda semana, e uma lá foi e me postou, maquiagens que eu trouxe da minha viagem de Miami. Aí tava escrito lá, amostra grátis, não vender, sabe? Então, cada redirecionamento para o site tem um ID da blogueira, que no fim do mês ela vai receber aquilo, fora o que ela já recebeu por post. E tem blogueira que ganha R$8.000 por post, 10 mil, 15 mil. Muitas empresas pedem aos blogueiros, solicitam que os blogueiros não façam essa identificação. Entretanto, é uma questão de credibilidade para o blogueiro, para a pessoa que tem o perfil na rede, fazer essa identificação, porque ela está vendendo um anúncio por causa da credibilidade dela junto ao público. Priscila não parou por aí e foi atrás para saber se havia alguma lei no Brasil que proibia esse tipo de conduta. Perguntei no CONAR como que funcionava, aí eles falaram que quando o caso tem mais de 6 denúncias, eles abrem um processo ético, né? Aí eu coloquei o site, o link do CONAR lá no post e falei, denunciem. Aí eu lembro que teve mais de 100 denúncias do CONAR. Esse foi o primeiro. Eu já abri vários processos éticos contra blogueiras, só que esse foi o primeiro da história do Brasil que o CONAR advertiu uma publicidade na internet. Isso nunca tinha existido, né? Por acreditar que tem responsabilidade com o que posta e lutar para garantir um espaço isento, a blogueira de viagem Silvia Oliveira é categórica. Não pensei em fazer anúncio, eu não pensei em fazer post patrocinado. Eu, por natureza, não aceito convites, não viajo a convite, então eu tinha que monetizar aquilo de alguma forma. Silvia é criadora do blog Matraqueando, especializado em dicas de viagem. Ela conta que optou por não aceitar que empresas bancassem seus posts por uma razão simples: ter o direito à opinião. Eu não vou aceitar convites, cortesias, não vou participar de press trips, blog trips, simplesmente não porque eu tenha dinheiro para pagar todas as minhas viagens, ou seja, eu viajo pouco, até muito menos do que eu gostaria. Mas por quê? A partir do momento que você tem a intervenção de uma empresa ou mesmo de uma organização, uma assessoria, a minha liberdade ela está tolhida. Não que os convites não sejam tentadores. Já passou a fase da tentação, houve um momento. A tentação é porque, assim, não é para conhecer o lugar, porque eu posso ir para onde eu quiser, desde que eu me organize. Mas é a tentação de que, nossa, eu fui convidada, alguém me reconheceu, eu sou importante para aquele mercado, para aquela assessoria, para aquele destino. Isso acabou, porque eu posso ir para qualquer lugar e fazer o meu guia e oferecer isso para o meu cliente, que é o meu leitor. A renda de Silvia depende da venda dos guias turísticos escritos por ela. Eu descobri que o blog poderia ser uma fonte de renda por uma necessidade muito clara. Eu dedicava 10 horas por dia para ele, além de trabalhar em outros lugares, eu já estava dormindo 3, 4 horas por noite, e ele não me dava dinheiro. Então eu falei, bom, eu vou fazer guias. Eu acabei também criando outros tipos de parcerias, assim, com hotéis, com seguro de viagem, mas não que eles me deem algum tipo de cortesia, porque eu não aceito. Se a pessoa compra aquele serviço, aquele produto através do meu blog, eu acabo ganhando uma comissão. Silvia faz planilha para poder viajar e nem sempre dá. Mas é uma blogueira de sucesso e o segredo para atrair e manter seguidores é gostar de se relacionar com eles. Então você cria uma relação com aquela pessoa. Por exemplo, meu blog é Matraqueando, eu sou a Matraca, as pessoas me encontram no aeroporto e saem falando, oi Matraca! Uma coisa assim, cria uma relação inacreditável. Quem não gosta de lidar com pessoas não pode ser blogueiro. E no próximo bloco, a máxima "nem tudo que reluz é ouro" também vale para a internet. Você vai conhecer a história da garota que confiou demais no que viu pela rede e acabou colocando em risco a própria vida.
Grande febre na internet, as chamadas blogueiras fitness postam fotos, compartilham com o público seus exercícios diários e dão dicas de alimentação. Inspiram milhares de seguidores em temas como saúde e bem-estar. É o caso da ex-apresentadora de TV Penélope Nova. Depois de uma verdadeira revolução na aparência, ela começou a fazer sucesso com o blog Acredita Bonita. Com uma boa dose de alfinetadas, ela posta desde treinos na academia a dicas de alimentação saudável e estética. Se você se identifica com a ideia de associar estética com saúde, o Acredita Bonita é o blog pra você. Eu não fico ditando regra, não pago de musa do fitness, sou uma pessoa que mudou de shape depois de muitos anos tentando, então acho legal se isso servir de motivação pra alguém. Já para a blogueira Micheline Ramos, mãe de 3 filhos e conhecida como Mamãe Fitness, o objetivo de divulgar os treinos e a dieta balanceada é incentivar as mulheres a manter o corpo em forma, mesmo depois da maternidade. Essa influência que você tem positiva sobre as pessoas, porque eu sou uma pessoa real, entendeu? Eu sou aquela pessoa que acorda cedo, trabalha, tem filho, tem casa, tem marido, 3 filhos, cachorro, e posso ter um tempinho para eu me cuidar, para eu malhar. E é essa influência que eu quero passar para as pessoas, que você não é porque você trabalha fora, não é porque você não é uma dondoca, não é porque você não é uma estrela, uma atriz, que você não pode passar para você esse benefício de saúde e de estética também. A blogueira considera importante que certos limites sejam respeitados. Eu, por exemplo, todos os dias eu posto o meu treino. O meu treino, que eu faço questão de falar que é um treino montado por um personal, executado por um personal. Às vezes a pessoa não pode ter um personal, mas a academia ela tem que ter um instrutor para montar a sua ficha, para te orientar. Então você tem que ter todo o cuidado para não se machucar. Mergulho no banco, as mãos sobre a borda de um banco, as pernas dobradas. A gente acaba virando referência. Então tudo que você coloca, você tem que sempre colocar, procure um profissional. Então cuidado para não se machucar. Agachar, inclinando as costas para frente, nunca arredondando a coluna vertebral para evitar qualquer traumatismo. Quando os fêmurs chegam na horizontal. Maria Eugênia sabe bem o que é lidar com as consequências de um ato mal planejado. Ela sofreu um acidente ao tentar copiar exercícios feitos por blogueiras fitness. Na época do meu acidente, eu estava um pouquinho acima do peso e eu tentei fazer alguns exercícios que eu vi das blogueiras. Eu não culpo elas, claro, porque ninguém me mandou fazer nada, foi uma ideia minha e foi um erro meu. Assim, que às vezes a gente se cega um pouco e acaba seguindo tudo que vê pela frente, pelo desespero, né? Eu quero emagrecer de todo jeito. Eu tinha feito já uma aula toda, estava cansada e ainda quis fazer exercícios a mais, minhas pernas já fadigadas, eu mal estava andando direito e acabei escorregando e caindo. A queda provocou uma lesão na medula que deixou Maria Eugênia paraplégica temporariamente. Com muito esforço, ajuda da família e amigos, ela conseguiu se recuperar. Hoje ela caminha com algumas limitações e costuma compartilhar o processo de reabilitação nas redes sociais. Com a hashtag GoJenna, Maria Eugênia cativou pessoas que, além de segui-la, torcem pela recuperação total dela. Eu sempre tô todo dia postando alguma coisa no Instagram, no Facebook, o blog, eu tenho um blog também, uma vez por semana eu posto sobre a minha recuperação, sobre o que está acontecendo na minha vida em relação à recuperação. E acho que a minha relação é essa, é mostrar como eu estou melhorando o que está acontecendo, o que acontece na vida de uma pessoa que passou pelo que eu passei. Maria Eugênia utiliza o espaço que conquistou na internet para dar conselhos sobre os perigos de seguir blogs sem o devido cuidado. Você tem que ter um discernimento muito bom do que se aplica na sua vida ou não, do que você pode aproveitar para a sua vida. Você tem que ter cuidado com a publicidade dos blogs, a publicidade dos Instagrams. Se aquela pessoa está falando bem porque faz bem
ou porque está ganhando dinheiro. Maria Eugênia está certa. No Brasil, não há normas ou leis que regulamentem os conteúdos divulgados na internet sobre saúde. Em nota, o Conselho Federal de Educação Física alerta que os blogs fitness devem servir apenas como incentivadores de hábitos saudáveis e jamais devem substituir o profissional de educação física. O Conselho garante ainda que, quando identifica postagens que possam oferecer riscos, procura notificar o autor e tomar as medidas cabíveis. E que, não havendo identificação do local ou do autor, encaminhe o material ao Ministério Público. Quem acessa esses conteúdos precisa manter um mínimo de senso crítico, né? Precisa manter um bom senso. Então não é porque o meu ídolo faz que eu vou fazer da mesma maneira. Eu acredito que exista, sim, uma responsabilidade por parte de quem comunica. Mas eu acho que isso não exonera a audiência da sua própria responsabilidade. Eu acho que o indivíduo, antes de mais nada, é responsável por si próprio. Um número maior de seguidores normalmente está relacionado a uma admiração maior que essas pessoas têm por nós. Então, a nossa responsabilidade está ampliada, porque é comum que essas pessoas queiram, de certa forma, reproduzir o que as pessoas que elas admiram publicam na internet, o que elas comem, o que elas vestem, o que elas dizem, as opiniões. Então é importante que a gente pense antes de qualquer publicação. E se a internet é um território livre, onde há lugar para todo tipo de ideia, há espaço também para os mais diferentes padrões de beleza. Se sentir bem é o objetivo de muitas pessoas que acessam a rede em busca de ídolos ou de exemplos. Atacado. Tem uma de Paula Bastos é uma das principais blogueiras plus size no país. Sempre teve dificuldade para achar roupas e dicas de se vestir. Recorria à internet atrás de inspiração. Foi daí que surgiu a ideia de criar o próprio site, o Grandes Mulheres, em que posta o look do dia, dá dicas de composições e mostra que na internet há espaço para todos os padrões de beleza. Eu acho uma grande bobagem essa coisa de ficar presa às regras da moda. Eu me visto pra mim mesma, pra me agradar, pra eu me sentir bem e realmente não me importo com a opinião dos outros. Estava na faculdade de jornalismo e já voltada para essa questão da moda e para poder falar sobre isso, meu irmão um dia sugeriu, por que você não faz um blog falando sobre moda pra gorda? Porque não tem, você tem muito bom gosto, você consegue garimpar umas peças, fazer umas coisas diferentes. Eu acho que você devia fazer um blog. E desde então minha vida mudou completamente. O blog já existe há 6 anos e meio e eu fui de, sei lá, uma vida comum, anônima, para uma vida que obviamente não é uma vida de celebridade, de uma pessoa famosa, mas assim, é estranho. Às vezes eu tô andando na rua, alguém vem, me para e a pessoa sabe de toda a minha vida. Né? Então é engraçado. Eu amo cores e eu gosto muito de fúcsia. E eu falei, eu vou gravar um videozinho para as meninas, mesmo assim, de qualquer jeito. Os recortes dele, a modelagem, ela foi pensada especificamente para criar uma ilusão. Com mais de 700 mil seguidores no Facebook, Paula inspira grandes mulheres. Mas, por outro lado, também é alvo de preconceito. Do mesmo jeito que tem muita gente que gosta de você, tem muita gente que não gosta. Então você abre espaço para elogios e para inspirar as pessoas, mas você também recebe críticas muito cruéis e às vezes até desumanas, assim. Principalmente por eu ser uma pessoa gorda, que não está dentro do padrão. Então as críticas, elas são fortes às vezes. Para usar esse vestido, eu combinei uma sandália de salto médio e grosso. Eu escolhi uma cote bem pequenininha e mais uma bolsinha de mão, porque você vai para uma festa, você não vai precisar. Quer saber? Eu sou bonita assim. Quer saber? Eu posso ser amada, bem vestida, bem sucedida, feliz, mesmo não fazendo parte do padrão da sociedade. Também sem medo de se expor, a mineira Tereza Brant decidiu falar abertamente nas redes sociais sobre o tratamento hormonal que fez para ficar com a aparência masculina. As pessoas que me procuram, elas sempre têm uma dúvida, elas me veem como um espelho assim para elas. Elas se inspiram em mim pela, digamos, pela coragem que eu tive de passar por esse processo sem ligar o que a sociedade ia me dizer, sem ligar pelo que a sociedade ia me julgar. Tô ficando cego pra poder guiar. Ser mulher, acho que é um desafio.
Ser mulher é bem mais que ser uma pessoa. Acho que a mulher ela veio com um dom essencial, que é o dom da vida. Já que eu passei por esse processo, elas têm curiosidade, me procuram perguntando como é que é, se são seus pais, como é que é sua vida na sua família, no seu convívio social. Elas perguntam sobre tudo. A modelo abandonou o corpo de mulher e os rótulos, mas não quer mudar de nome. Eu deixei bem claro que eu só mudei a minha aparência. E acho que foi isso que, tipo assim, as pessoas ficaram curiosas, porque, pô, a Tereza não quer se enquadrar no perfil de transexual, de transgênero, ela só quer ser ela. Nos fechamos completamente em pequenas bolhas individuais. A internet fez o quê? Possibilitou o quê? Você está na sua bolhazinha individual, mas ao mesmo tempo, aí está o desdobramento do tempo, que eu acho sensacional. Eu acho que o homem nunca antes pôde estar em 2 lugares e agora pode. Você está ali na sua bolha, você está dentro do seu quarto, inclusive você não está nem muito bem, não está nem muito feliz, não está se sentindo bonita, mas você está falando ali com uma porção de pessoas ao mesmo tempo, está se sentindo importante, tem amigos, tem seguidores, enfim. Então eu acho que depois do homem se recolher tanto, ele em algum momento se abriu novamente. Ficar grávida levou a bióloga Lígia Moreiras a dividir o que aprendeu nas pesquisas para entender o processo de maternidade. Criou o blog Cientista que Virou Mãe para que um dia a filha pudesse ler. Assuntos como parto natural, violência obstétrica e direitos humanos fazem parte das postagens diárias de Lígia, que alimenta um blog e uma fanpage no Facebook com quase 70 mil seguidores. Ela leva a internet a sério como espaço de debate e troca de informações de qualidade e se preocupa com o alcance do que posta. A gente pode chegar em pessoas, então a gente tem uma responsabilidade social. Aí você começa a se questionar sobre a qualidade da informação que você está produzindo, né? E é uma bola de neve. Se você produz boa informação, as pessoas estão carentes de boa informação. Isso impulsiona uma certa fidelização, né? A partir do momento que a gente estabelece uma relação, eu começo a frequentar aquele espaço sempre, até porque eu gosto de quem, começo a admirar e a gostar mais de quem publica ali, né? Então, nesse caso, não precisa ser uma pessoa famosa, é alguém com quem eu criei uma relação online. E aí o blog tomou uma proporção inacreditável. Hoje tem uma média de 10 a 12 mil visualizações por dia e em breve agora a gente vai alcançar 4 milhões de visualizações, né? A gente precisa de soldados, é o que eu falo assim, né? A gente precisa de gente que trabalhe positivamente em todas as áreas. Nós precisamos, se forem essas pessoas que têm milhões de seguidores de internet, que ótimo. Porque a internet, como você falou, é um território livre. Mas não é porque livre que ele aceita qualquer coisa. A mineira Cris Guerra começou um blog de cartas para o filho Francisco, mas a motivação foi bem diferente da de Lígia. O luto após perder o marido no 7º mês de gravidez. No blog, ela resgatou para o filho a memória do pai que ele não poderia conhecer. Criei o Para Francisco, que era um blog de cartas onde eu escrevia coisas que eu estava sentindo. As pessoas liam e se emocionavam porque ele estava, na verdade, falando de coisas muito universais. Ele estava falando de perda, de maternidade, de amor, né, de sentimentos cotidianos também. Viver a dor da perda e, ao mesmo tempo, ter que sorrir para a vida com a chegada do bebê fez com que Cris encontrasse um novo caminho. A história de blogar estava sendo muito positiva para mim, eu estava muito animada com essa história, porque foi uma forma de eu trabalhar o meu luto também. Nesse processo de recuperação, acabou surgindo um outro blog, só que dessa vez de moda. E aí um dia eu fui trabalhar com uma combinação que eu achei legal na época, hoje eu acho o fim da picada, mas foi 8 anos atrás, né, praticamente, foi dia 31 de agosto de 2007. E achei muito legal aquela combinação, tirei uma foto, pedi que alguém tirasse uma foto do meu look inteiro
e abri um blog e falei, vou fazer um blog de moda, mas não é um blog de moda, eu vou registrar a roupa que eu fui trabalhar todo dia. E aí coloquei lá, hoje vou assim. Mandei para os amigos, né? E os amigos falaram, meu Deus, ela tá louca, né, coitada? Porque num blog eu chorava, no outro blog eu sorria e me exibia. A ideia, que começou como uma brincadeira, deu tão certo que acabou se tornando uma expressão nacional, o look do dia. Eu estava fazendo o primeiro blog de looks do dia do Brasil, sem saber. E eu fui encarnando a modelo mesmo. Sem querer, eu estava fazendo isso e não sabia nem que existia um movimento lá fora similar a esse, né? Das pessoas se fotografarem. Já existia o Sartorialist, que é um blog super bacana, do cara que tirava fotos em Nova York, de pessoas na rua e tal. Então foi muito bacana, assim, para minha vida pessoal, foi muito terapêutico. E os dois blogs começaram a crescer, e quando as pessoas descobriam que a viúva de um blog era a modelo do outro, dava um nó na cabeça das pessoas, elas não conseguiam entender. Isso virou quase que uma estratégia de marketing natural. Essa aparente contradição expôs alguém que compartilha tanto alegrias quanto tristezas, e isso criou uma cumplicidade com os seguidores dela. É isso que eu acho que conquista o meu público que me segue. Eles conseguem entender que eu sou uma pessoa real, que sofre, que tem vitórias, que tem fracassos, que tem um filho, né? As pessoas acompanham minha vida de uma maneira muito afetiva também. O Francisco é um menino pequeno. Eu deveria ter o cuidado de não colocar ele nas redes sociais, mas muitas vezes eu coloco porque as pessoas querem acompanhar o crescimento dele. Então eu também, de uma certa forma, dou notícias sobre ele. Eu acho que o poder de ser de verdade é o que faz as pessoas quererem se identificarem comigo. Se essa verdade não aparecer, não tem sentido eu estar lá. Como é que você imaginaria a sua vida agora se não tivesse tido essa internet, esse boom aí no meio do caminho? Eu estaria no consultório, fazendo aquele trabalho de formiguinha, gestante por gestante. Hoje em dia tudo tem resposta e a internet faz isso acontecer. A internet possibilita você, qualquer mendigo, ter esse recurso de aparecer para o mundo. A internet é uma ferramenta, né? Então, quem faz ela ser boa ou não, somos nós. Esse potencial revolucionário que a internet traz de agregar pequenos e colocar eles para competir com grandes não existiria. E a internet é muito doido, porque através da internet eu conquistei tantos ouvidos que é maravilhoso. Seria uma ousadia da minha parte achar ou prever o que vai acontecer, porque nós estamos passando pelo momento histórico.